todos aqueles que o rodeavam, né, naquele palácio. Então, ele mandou chamar todas aquelas pessoas que viessem estar com ele e que pudessem interpretar aquele sonho. E que aquele sonho muito incomodou. Aquele sonho estava perturbando muito Nabucodonosor. E vieram vários magos de vários lugares, magos e intérpretes do próprio reino e de outros lugares. E cada vez que chegavam perto do rei, e que o rei dizia que ele queria que eles falassem acerca do sonho que ele tinha tido naquela noite, eles ficavam sem entender como que eles iam entender ou saber que sonho aquele rei teve, sem que o rei falasse nada. E eles tentavam, através, talvez, da afeição do rei, ou de alguma intenção que o rei pudesse dar no olhar, ou que o rei pudesse dar uma dica, qualquer coisa, mas o rei não dizia nada, o rei só dizia que queria que eles interpretassem, ou eles descobrissem, ou eles falassem qualquer coisa, porque o rei queria saber até onde eles eram verdadeiramente os sábios daquela terra. Como é que ele podia crer na sabedoria deles, que estavam em volta deles, porque um sábio naquela época, ele era como se fosse um conselheiro. Ele podia mudar uma opinião e um decreto que um rei pudesse dar. Então, como que eles não sabiam interpretar ou dizer o que um rei tinha sonhado? Como é que eles podiam mudar a opinião acerca de um reino se eles não podiam descobrir ou se eles não podiam ser revelados acerca de um sonho que um rei teve? E o rei foi começando a ficar muito incomodado acerca daquela situação. Como é que ninguém, um mágico, um mago, um sábio, ninguém era revelado acerca de um sonho que o estava angustiando e perturbando tanto. E ele começou a ficar muito, mas muito incomodado com aquilo. Porque naquela época, um rei qualquer, e que ele não tinha a sabedoria de Deus, ele acreditava que aqueles homens eram os homens que os guiavam para que eles tivessem a sabedoria de guiar o seu próprio reino e tomar decisões. E aquele povo que fazia eles tomar essa decisão não estava conseguindo levar ele a essa confiança. Então, Nabucodonosor foi ficando tão irado, tão revoltado, que Nabucodonosor resolveu radicalizar. Ou seja, ele falou, se ninguém descobrir qual é esse sonho, que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação, que ninguém vai me interpretar, para que me serve esse povo em volta? Para que eu preciso desse povo à minha volta, se não podem me levar a decisão nenhuma? Que morram. Aí ele decretou a morte de todo aquele povo. Ele quer mais que todo mundo morra. Aí chamou o chefe da guarda e deu a ordem. Chamou aquele chefe da guarda e falou, olha só, mata tudo quanto é sábio, mata tudo quanto é mago, mata tudo quanto é intérprete, mata todo mundo. Não quero mais saber desse povo do meu lado. Porque se eles não podem interpretar um simples sonho, eles não podem ser meus conselheiros. Eles não podem me ajudar a seguir com uma nação, a me dizer como dirigir uma nação. E ali foi dado um decreto. E Daniel, ele era um dos sábios daquele lugar. Ele foi levado cativeiro junto com o povo, né, de Israel, e ele era um dos cativos que foram morar dentro do palácio.
e ele era um dos sábios que muitas vezes era chamado para conciliações, reconciliar, e ele era muito criticado às vezes por só crer num único Deus. E esse decreto do rei chegou aos ouvidos de Daniel através desse soldado, desse chefe da guarda de Nabucodonosor, para Daniel. Chegou aos ouvidos de Daniel através dele. Quando esse guarda chegou a Daniel, e dizendo a Daniel qual era o decreto, Daniel pediu um tempo a esse guarda. E Daniel se preocupou não só com a vida dele, Daniel se preocupou com todo aquele povo que havia um decreto sobre a vida deles. Daniel, ele não teve preocupação só com a sua vida. Ele não quis livrar só a sua vida. Daniel se preocupou com todo aquele povo que havia um decreto sumário sobre a vida daquele povo. Então, Daniel começou a orar ao Senhor sobre a vida dele, sobre a vida de todos aqueles, que não era possível que todo aquele povo morresse por causa de um sonho. Então, Daniel começou a orar ao Senhor. Daniel colocou aquela situação diante de Deus, diante de um único Deus que ele cria. Todo aquele povo que não tinha a fé dele poupada no único Deus vivo, deve ter pedido aqueles deuses todos ali da Babilônia, e que ninguém respondeu a eles. Mas Daniel foi o único Deus vivo, e pediu a Deus sobre todo aquele povo que tinha um decreto na cabeça deles. E pediu ao Senhor que o Senhor desse a ele a oportunidade de saber qual era o sonho que Faraó teve. Então, Daniel, o Senhor foi e concedeu a Daniel o sonho de Faraó. E quando o Senhor concedeu a Daniel o sonho de Faraó, Daniel chamou esse guarda e contou ao guarda que ele sabia qual era o sonho de Faraó, de Nabucodonosor. E o guarda imediatamente pegou Daniel e levou à presença de Nabucodonosor. E Daniel contou a Nabucodonosor qual era o sonho que ele teve. Ele revelou a Nabucodonosor qual era o sonho e interpretou o sonho de Nabucodonosor. Então, irmãos, eu creio que muitos aqui sabem o restante da história e o desfecho. Mas eu quero falar uma coisa para vocês muito importante acerca dessa passagem, acerca dessa mensagem. É acerca de Daniel. Acerca de Daniel. Daniel era um homem que ele se importava com as pessoas. Daniel era um homem que, quando ele orava ao Senhor, quando ele pedia, ele não pedia só para ele. Ele não dizia ao Senhor que ele queria só para ele. Daniel era um homem que ele se importava com um povo. Daniel orava 3 vezes ao dia virado para Israel. Toda vez que ele era levado a Nabucodonosor, ele era levado se importando com alguém. Ele era levado se importando com alguém. Ele era levado sempre pensando em alguém, nunca pensando só nele. E às vezes, nós, até como cristão, nós não pensamos nos outros. Nós não nos importamos em saber como está o nosso irmão. Não nos importamos em orar pelos nossos irmãos. Nós só pedimos por nós. Nós só queremos para nós. Nós só pensamos em nós.
muitas vezes, os nossos irmãos estão necessitando de alguma coisa e nós não procuramos saber. E, às vezes, nós, estamos necessitados e não sabemos receber. Às vezes, o irmão chega para a gente, nos oferece alguma coisa, e nós somos tão soberbos e não recebemos, não sabemos agradecer, não sabemos ver a hora de abaixar a cabeça e saber que necessitamos de algo de Deus para receber. Duas situações que necessitamos receber e necessitamos de dar. E Daniel, quando ele foi levado cativo para Babilônia, aquilo era um projeto de Deus. Porque Daniel, ele era jovem e ele foi num propósito de Deus. Primeiro, para que houvesse uma transformação na vida de Nabucodonosor. Porque através de Daniel, através da sinceridade, da não mutação da fé de Daniel, que Nabucodonosor foi vendo através de Daniel, e os outros reis que vieram depois de Nabucodonosor, foram vendo em Daniel, e que Daniel não mudava, foi havendo salvação. Foi havendo salvação. Quando terminou o reinado de Nabucodonosor sobre Babilônia, Nabucodonosor foi salvo. Nabucodonosor acabou que ele não era mais, ele não prestava culto mais àqueles deuses estranhos. Ele passou a só prestar culto a um Deus único. Quando Daniel foi levado cativo, Daniel não se contaminava com os manjares que eram dados para ele. Então, irmãos, quando eu leio o livro de Daniel e quando eu olho e me posiciono sobre a vida de Daniel, eu procuro ver como está a minha vida em gratidão ao Senhor, como está a minha vida em dar algo que eu recebi de Deus e em receber algo de Deus de alguém que está me dando. Há várias situações no livro de Daniel que me ensina e me chama a atenção sobre várias situações. E que nós cristãos temos que rever, às vezes, nossas posições. Em ver como nós estamos em gratidão, em receber, em nos posicionar sobre a nossa salvação e em rever a nossa posição diante de Jesus. E isso é muito sério, irmãos, porque Jesus está às portas. Não demora, não demora mais. O que nós estamos vendo no mundo não dá mais para discutir sobre a vinda de Jesus, está muito longe. Nós temos que nos posicionar. Tudo isso que anda acontecendo, irmãos, está aqui, olha. A palavra de Deus vem nos alertando. As igrejas vêm se posicionando. Não vê quem não quer. Jesus está voltando. Você tem que estar preparado. Se você ainda não está preparado, começa a olhar para o alto. Começa a olhar que o Senhor está às portas. As trombetas estão tocando.
e nós não estamos prestando atenção. Ou então estamos nos fazendo de bobo. Mas quando o Senhor voltar e que começar a assumir pessoas da nossa volta, não fala Senhor, Senhor, porque a gente pode ficar. E a nossa chance pode não voltar mais. Temos que nos preparar, temos que rever as nossas posições diante do Senhor. Temos que estar como Daniel sempre esteve, preparando-se todos os dias, orando, jejuando, em gratidão, em santidade, percebendo, alerta, se posicionando. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A gente não pode mais brincar de crente. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você está esperando, mas não está faltando mais nada. Não está. Os muros já caíram. A palavra de Deus já está avançando. As pessoas já sabem quem é Jesus Cristo. Os judeus já estão se prostrando. Não tem mais o que aconteceu. Os fatos já estão acontecendo. A política já está se corrompendo. Nós não podemos mais ficar descansados. Temos que estar alerta. Em nome de Jesus, não podemos ficar mais desse jeito. Temos que estar alerta. Eu quero deixar essa palavra. Eu não sei quantos têm necessidade de escutar aqui hoje para tomar a sua decisão. Se você ainda não aceitou esse Jesus, aceite. Tome posição. Acreditando ou não, Jesus está voltando. Quando você olhar para o céu e ver trombetas tocando e você não estiver subindo, sinto muito, você vai ficar. E triste daquele que ficar, não vai ter mais volta. Você vai ter que conviver com o que tiver que ficar. Em nome de Jesus, quem aqui estiver hoje e que ainda não se sente preparado, se prepare. Você que ainda não aceitou Jesus, você que hoje aqui está e que está escutando essa palavra hoje pela primeira vez, Jesus Cristo te ama. Ele não quer que você fique. Para isso ele morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse vida e vida com abundância, e um dia estivesse ceando com ele lá no céu, estivesse com ele em ruas de ouro, em muros de cristais. Ele é a vida, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é a água, ele mata a sua sede. Essas são as palavras que eu quero deixar hoje. Faça como Daniel. Santidade, perseverança, oração, porque o Senhor está voltando. Falta muito pouco. Não temos muito tempo. Esse tempo está acabando. E nós precisamos nos preparar. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a minha oportunidade. Amém.